Olá, sejam todos muito bem-vindos ao culto online da Igreja Batista das Nações. E hoje nós vamos começar com um versículo muito conhecido, mais uma vez, lá do Salmo 23. O comecinho do Salmo 23 eu tenho certeza de que você já ouviu e já conhece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse é o comecinho. Agora, o final do Salmo 23 diz o seguinte, lá no versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Eu quero falar nesse ponto aqui que a bondade e o amor, ou em algumas versões trazem a misericórdia do Senhor, a bondade e o amor, ou a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Eu estava meditando sobre esse versículo e pensei na figura do pai. Para quem tem um pai presente, como eu tenho, graças a Deus, Deus me deu um pai muito presente, eu sei que eu posso contar com ele a qualquer momento, no dia ou da noite, de madrugada, fim de semana, não importa. O meu pai está lá, eu sei que ele está sempre comigo e eu posso contar com ele para qualquer situação. Ele é meu porto seguro. Então, essa visão de pai que eu tenho me facilita muito entender o amor de Deus como um pai, como um amigo, como alguém que está ali junto, sempre presente, sempre junto comigo. Eu sei que muitas pessoas não têm uma boa figura, uma boa imagem de um pai, ou às vezes nunca conheceram o seu pai aqui da terra. Isso pode dificultar um pouco para entender essa visão de pai, essa visão de cuidado, de amor e de amparo. Mas se você não tem essa figura terrestre aqui, desvincule isso da sua vida, tá? E olhe para Deus como o seu único pai. Olhe para Deus sabendo que Ele está ali para você. Ele está ali pronto para te ajudar. Você só precisa se voltar para Ele. Deixar as coisas do mundo, deixar as coisas que tiram a sua atenção e olhar para Deus, olhar para o Senhor. Ele está ali pronto para dar toda a bondade, toda a misericórdia, todo o amor para você. Não se esqueça disso. Deus está pronto para estender a mão para você. Basta que você queira a ajuda, basta que você queira estar na presença dEle. E então, como diz o final do capítulo aqui, o final do Salmo 23, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Nós vamos habitar na casa do Pai. O fim está próximo, não perca seu tempo, aceite a Jesus hoje. É por Jesus que nós temos livre acesso a Deus. Deus abençoe você e sua casa. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Rei. Guarda o meu coração, guarda, Senhor, em teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, pra que eu possa exalar teu ser. Dai-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Ele habita dentro de ti, meu irmão. O Espírito
Espírito Santo, toca o teu coração nessa hora. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, pra que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas, dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Tu habita em mim, Jesus. Tu habita em mim, Jesus. Santo. Irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao culto da IBN. Um culto que tributamos ao nosso Deus, porque só Ele é digno de todo louvor, de toda glória e de toda adoração. É muito bom ter você aqui e nós estamos sempre empenhados a levar para você uma palavra que toque o seu coração. Para isso, há orações antecipadas, estudos bíblicos para proporcionar a você uma bênção na sua vida. Mas sabe, eu sozinho não posso fazer isso. Aliás, não posso de forma alguma. Nós dependemos totalmente do poder do Espírito Santo. E para isso, eu convido você a orar comigo na abertura do nosso culto desta tarde. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui transmitindo este culto online. Mas, Pai, em nome de Jesus, eu quero nesta hora clamar pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu favor. Senhor, estenda a Tua misericórdia, a Tua unção, a unção do Teu Espírito, ó Deus, sobre a palavra que será pregada nesta tarde. Esta palavra não é minha, ela é Tua, Pai. E eu te peço que o Senhor abençoe, que o Senhor traga, Senhor, ó Deus, uma bênção tremenda àqueles que me ouvem, àqueles que estão aqui agora, àqueles que hão de chegar depois, que o Senhor os toque poderosamente e que o Teu nome, Senhor, seja sempre engrandecido e enaltecido. Recebe a nossa gratidão e, Senhor, em nome de Jesus nós fazemos este pedido. Amém. Glória a Deus. Bem, irmãos, antes de mais nada, ano passado, um jornal de Londres que pertence a um grupo hispano,
e ele tem edições em português, em espanhol e em inglês. Me fez um convite para escrever uma coluna nesse jornal, para manter uma coluna nesse jornal. E desde então, há mais de ano, eu venho escrevendo e declarando aqui a palavra de Deus nesse jornal. E minha oração tem sido que Deus abençoe a vida de quem me lê. Tudo isso é propósito de Deus. Mas o que eu estou querendo dizer com isto? Por que eu estou trazendo essa informação? Porque a pessoa responsável pela edição do jornal, pela formatação do jornal, me contatou e me disse: pastor, escolha um nome para a sua coluna, como ela será chamada. E eu pensei um pouco e voltei a ela e disse: anote aí, a coluna vai ser Vida Além da Vida. E por que eu estou falando isso? Essa é uma introdução à mensagem de hoje, porque o tema da mensagem de hoje é o mesmo: Vida Além da Vida. Preste atenção, porque esta palavra certamente abençoará o seu coração. Vamos para o ponto de número 1 da mensagem. Número 1, 2 tipos de vida. Preste atenção, e para isso eu tomo Romanos capítulo 5, versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Esse texto de Paulo aos cristãos que viviam em Roma apresenta 2 personagens e 2 situações diferentes. Quando ele se refere à ofensa de um só, o apóstolo está falando de Adão. Quando menciona a abundância da graça que procede de um só, ele se refere a Jesus. Paulo enfatiza a diferença entre Cristo e Adão e mostra que as ações de cada um é causa de destino de muitos. Para aqueles que declararam sua fé em Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas, o título da mensagem de hoje significa uma realidade já alcançada para essas pessoas, ou seja, vida além da vida. Irmãos, há na internet uma citação muito famosa de William Wallace, um escocês que viveu e fez história entre o final do século XIII e o começo do século XIV. Ele afirmou: todo homem morre, mas nem todo homem vive. A frase é importante porque existir e viver não são os mesmos. Para um entendimento melhor e de forma bem simples, há 2 palavras no grego que são traduzidas em português com o mesmo sentido, mas com significados diferentes. Do que eu estou falando? Trata-se da palavra bios e zoe. Bios se refere à existência da vida na carne, isto é, no corpo, a qual se estende também inclusive aos animais. Zoe, porém, é uma vida qualitativa, espiritual e interna, não física ou externa. Antes de conhecermos a Cristo, nós, como a grande maioria, fomos educados e treinados para valorizarmos muito mais a vida bios, isto é, a vida do corpo, haja vista que todo trabalho, esforço, preocupação tem o foco na vida física. Isto se compreende pelo fato de que o homem busca felicidade, quer seja na satisfação de suas necessidades, na cura de doenças ou nos prazeres do corpo. Nas Escrituras nós observamos exatamente o contrário, visto que no Novo Testamento encontramos mais de 100 citações que utilizam a palavra zoe, enquanto temos algo em torno de 10 menções utilizando a palavra bios. O que isto aponta? Isto demonstra que Deus, ao contrário do homem, dá mais importância à vida no espírito. Chamo a sua atenção ao afirmar que o maior problema do homem não é adicionar anos à sua vida bios, mas vida zoe à sua existência na vida bios. O Senhor Jesus veio a este mundo, morreu e ressuscitou para proporcionar a quem desejar vida de qualidade zoe. Esta vida é uma realidade agora e o será também na eternidade. Quem confessa Jesus como Salvador e Senhor de sua vida, prova, a partir desse momento, a vida em abundância. Aleluias!
Portanto, ele não veio apenas para dar uma extensão permanente de vida, mas também para dar um propósito e significado à vida bios. Isto posto, irmão, vamos para o ponto de número 2. Coloque estas coisas que você vem ouvindo no seu coração. E nós vamos ver o ponto de número 2, a vida que Cristo dá. Mas para isso, vamos tomar João 10:10, um texto bem conhecido. Acompanhe comigo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Veja, a palavra que Jesus usa no texto para falar de vida não é bios, mas zoe. Em outras palavras, ele afirmou: eu não vim apenas para lhe dar uma vida quantitativa. Eu vim para lhe dar uma vida qualitativa. A grande maioria não entende o sentido, mas o que o Senhor continua dizendo é que há mais vida na vida e eu vim para lhe dar mais. O tempo passa e nós envelhecemos. Com isto ficamos mais preocupados com a qualidade da nossa vida do que com a qualidade de anos que viveremos aqui nesta terra. Ou melhor, da quantidade de anos que viveremos aqui nesta terra. Na juventude, nosso objetivo é ter uma vida longa. No entanto, à medida em que vamos envelhecendo, percebemos que um melhor objetivo é ter uma vida boa. Quantos de nós já não vimos pessoas que eram ativas e quando envelheceram necessitavam receber cuidado por parte de outras pessoas? E um dos pontos em destaque é que o cuidado necessário causava situações constrangedoras. Alguém comunicou o que ouviu: se eu soubesse que viveria tanto tempo, teria me cuidado melhor. Soube recentemente que um homem em idade avançada e com um bom patrimônio financeiro estava preocupado com os dias vindouros. Se acontecesse alguma coisa com as finanças, o que ia ser? Bem, a vida não se resume a bens ou a segurança financeira. Quando o Senhor chamou os discípulos para segui-lo, todos deixaram tudo para trás e quando ele fez o convite, não garantiu uma vida longa ou pacífica. Aliás, a tradição nos informa que quando todos, ou melhor, que quase todos os discípulos morreram de forma trágica. Uns foram apedrejados, outros crucificados e outros ainda decapitados. Jesus é Deus, por isso a vida que ele dá é feita por Deus. Essa vida, ela é transbordante, isto é, uma explosão de vida com excesso e abundância. Em Jesus, todas as necessidades são satisfeitas, pois tudo que a vida precisa vem do autor da vida. Como pastor, já ouvi algumas histórias mais ou menos assim. Pastor, eu namorei um pouco antes de conhecer a mulher da minha vida com quem me casei. Como eu disse, namorei e conheci várias, mas a partir do momento em que conheci minha esposa, não queria outras mulheres. Nela encontrei mais do que aquilo que procurava. Naquela época eu estava convicto de ter encontrado a única mulher para mim e tinha satisfação em meu coração que ela era tudo que eu sempre desejei. Sabe o quê? Depois de tantos anos de casado, continua tudo igual. Os anos de casados, irmãos, imagina, passando 30, 40, 50 anos e a pessoa dando esse relato, depois de tantos anos continua tudo igual. Ou seja, eles estavam plenamente satisfeitos. Quando você procura por mais e descobre mais, não deseja mais. Tudo isso é só para dizer que existe mais na vida do que você imagina. Mas esse mais só é encontrado em Jesus. Aleluia. Bem, vamos para o ponto de número 3, a presença de Cristo Jesus. Vou tomar João capítulo 10, versículos 2 e 3. Acompanhe comigo. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz
para fora. Talvez alguém pergunte: um relacionamento pessoal com Cristo traz contentamento, satisfação e alegria? Não há nenhuma dúvida quanto a isso, pois todos os que o possuem podem dizer em alto e bom som: Jesus preencheu totalmente a minha vida. Minha alegria e satisfação não dependem das circunstâncias, porque independentemente das tempestades, adversidades ou dos ventos favoráveis, o que marca o meu coração é o meu relacionamento com Ele. A chave dessa declaração encontra-se no contexto do capítulo 10 do livro de João, onde vemos a figura do bom pastor e suas ovelhas. Na parábola, as ovelhas que possuem um bom pastor vivem contentes e satisfeitas. Durante um pouco mais de 3 anos, Jesus deu aos discípulos o que um bom pastor dá às suas ovelhas. Eles amaram a sua presença e caminharam com ele. Também conversaram com ele e se deitaram ao lado dele à noite. Como se não bastasse, eles se assentaram aos seus pés durante o dia, comeram com ele, ouviram seus ensinamentos e aprenderam com as suas ações. Enfim, eles respiraram Jesus o tempo todo. Iniciei esse tópico, com uma pergunta imaginária de alguém, mas agora eu faço a minha. Existe algo maior na vida do que saber que você pode se familiarizar e ter intimidade com o Deus Todo-Poderoso que fala com você, que te ouve, que te guia? Claro que não. Poder se relacionar com o Deus Criador de todas as coisas, se envolver com Ele e Ele com você, não tem preço. Além disso, esse mesmo Deus que se envolve com você é extremamente amoroso, pois Ele mesmo é o próprio amor. É isso que proporciona mais vida à vida. Podemos experimentar a presença de Deus todos os dias da nossa existência aqui na Terra. Mas termina aqui? De forma alguma. Ao deixarmos esta terra, livres de tudo que nos inquieta, experimentaremos por toda a eternidade a presença plena e maravilhosa de Deus. Jesus, em Mateus 28:20, disse: "E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século." Desta forma, nós podemos contar sempre com a presença do Senhor. Sproul, em um dos seus livros, ele menciona uma frase muito interessante. Falando de sua natureza humana, Jesus não está mais presente conosco, mas falando de sua natureza divina, ele nunca está ausente de nós. Ainda que saibamos da presença de Deus bem junto a nós, nem sempre temos a consciência dessa presença. Permita-me ilustrar isto. Irmãos, eu gosto muito de jardins. E aqui na Europa nós temos uma infinidade deles e cada um mais deslumbrante que outros. Quando chega a estação própria, as árvores se enchem de cores e explodem com um banho de vermelho, laranja e amarelo. Se você observar essa ocorrência, fala muito da presença de Deus em nossas vidas, haja vista que estas cores sempre estiveram lá. Em determinadas estações elas ficam escondidas até que a estação propícia chegue. Então imagine, em uma bela manhã, acordamos e as cores que estavam ocultas no outono começam a aparecer. Elas estavam lá o tempo todo, mas nós simplesmente não as víamos. Compreendeu? Se as ovelhas não podem ver o pastor, não significa que ele não está lá. Ele está sempre lá, quer o vejam ou não. No entanto, se houver qualquer dificuldade de vê-lo, elas certamente ouvirão a sua voz. Depois de falar um pouco sobre o tema, que resumo vem à minha mente? Há mais vida além da vida, mas essa vida é encontrada somente na presença de Jesus. Ponha isso no seu coração e vamos para o ponto de número 4. A provisão e o propósito. Vamos ver o que Lucas registrou no seu livro, no capítulo 22, verso 35. A seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandália, faltou-vos porventura alguma coisa?
Nada, disseram eles. Os discípulos de Jesus deixaram tudo para segui-lo. O que eles deixaram? Veja, muitos deles eram pescadores, um entre eles era publicano, e apesar das Escrituras não mencionarem uma profissão específica para os outros, sabemos que os judeus eram envolvidos com o cultivo da terra, com o rebanho de ovelhas, com carpintaria e com construção. Os discípulos eram homens comprometidos com o trabalho e provedores de si mesmos e talvez ajudassem as suas próprias famílias. Quando foram chamados por Jesus, deixaram o trabalho, os projetos de vida e até mesmo as suas casas e família. Sim, deixaram tudo por Jesus. Na palavra de Deus não há nenhum registro de que eles, por seguirem a Jesus, ficaram sem comer ou necessitaram de algum lugar para dormir ou ainda algo para vestir. Não há, porque todas as suas necessidades foram atendidas. Tudo o que eles possuíam era o chamado de Jesus, e onde quer que o Senhor os conduzisse, suas necessidades eram supridas por Ele. Não encontro uma promessa na Bíblia que nos assegura que Deus nos dará uma casa nova, um carro novo, ou ainda uma conta poupuda e recheada num banco. No entanto, sabemos que Ele cuida de nós e tudo o que necessitamos Ele nos concede. Atender às nossas necessidades faz parte da abundante vida que Ele dá. Por outro lado, encontro uma fantástica promessa em Filipenses 4,19. Acompanhe comigo. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Observe. Você já viu na mídia alguém que conquistou fortuna e fama, mas nunca experimentou a paz? Vou te dizer uma realidade. Há uma infinidade de pessoas vivenciando essa condição. Já ouvi, não me lembro o nome de quem falou, mas a frase era algo mais ou menos assim. Tem que existir algo mais na vida do que apenas a vida de luxo e apoteose em que vivo. Você pode imaginar o que está dentro do coração de uma pessoa que faz esse tipo de desabafo? Um vazio tremendo. Bem, como falamos há pouco sobre ovelhas, chamo a sua atenção para dizer que há 2 tipos de animais na Bíblia e ambos estão relacionados com uma figura de linguagem: a ovelha e a porca. A ovelha representa aqueles que entregaram seus corações a Cristo. A porca, porque gosta de lama e sujeira, se relaciona com uma vida distante de Deus e envolvida no pecado. Quem é ovelha deve saber que as ovelhas não existem apenas para comer grama, beber água e eventualmente morrer. As ovelhas existem para o benefício do pastor. Elas fornecem roupas e, quando morrem, fornecem comida. Ou seja, elas são produtivas para o pastor e não para si mesmas. No entanto, é bom deixar claro aqui, antes que alguém aí teça qualquer comentário indevido, que o pastor aqui é figura de Jesus. Vamos juntos ver um exemplo. Embora os discípulos de Jesus tenham deixado este mundo através de mortes trágicas, nós estamos aqui hoje falando sobre eles porque eles experimentaram que há mais vida além da vida. Eles cumpriram o propósito que Deus tinha para eles e o fizeram com alegria e satisfação, pois a única coisa que dá valor à vida é o propósito que sobreviverá à sua partida deste mundo. Pense sobre isso. Confira comigo o que Paulo disse em Atos capítulo 20, verso 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Em outras palavras, ele estava dizendo: se eu não cumprir o propósito pelo qual Deus me pôs aqui, a minha vida é contada como nada. O cristão verdadeiro vive para aquele que morreu e ressuscitou. Vivendo dessa maneira, ele tem vida em si mesmo e está apto para testemunhar aos outros que há mais vida além da vida. A vida começa quando há entrega total desta vida que um dia terminará para obter a vida que nunca findará. Sim, a vida além da vida só é encontrada em Jesus.
O que acabei de dizer é o que Jesus afirmou em Lucas 9:24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Vou tentar explicar a você esse versículo usando outras palavras, mas eu gostaria que você prestasse muita atenção e colocasse o que eu vou dizer aqui em seu coração. Preste atenção. Aquele que tenta guardar o que se pode perder, não pode ganhar aquilo que não se perde. Compreendeu? Ponto de número 5. Quem recebeu vida abundante tem um exemplo a seguir. Quem seria esse exemplo? O próprio autor da vida abundante. Acompanhem comigo Lucas 12:37. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Irmãos, nem todo mundo sabe, mas há um episódio interessante que envolveu o então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. O ano era de 1981 e Reagan estava se recuperando de um tiro que quase lhe custou a vida. Apenas alguns dias após a cirurgia, um de seus assessores entrou no quarto. Ao entrar, encontrou o presidente Reagan de joelhos no chão, enxugando a água que ele mesmo derramara. Ao ser indagado, ele respondeu: eu estava preocupado com a minha enfermeira, pois ela poderia ter problemas com isso. Imagine por um momento aquela cena. O líder da nação mais poderosa do planeta, enquanto se recuperava de uma tentativa de assassinato, sai de sua cama de hospital para enxugar um pouco de água derramada com o fim de proteger a sua enfermeira de uma bronca e até mesmo de uma severa advertência. Agora preste atenção. O livro de João, no capítulo 13, nos conta outra história sobre um líder poderoso que estava enfrentando algumas feridas brutais. Na quinta-feira à noite, um dia antes da sua crucificação, Jesus sabia que no dia seguinte seria pendurado no madeiro. O odor da traição pairava no ar e a sombra da morte pairava sobre sua cabeça. Ele seria traído, preso, caluniado, ridicularizado, julgado, açoitado e crucificado. Esta história ilustra uma das maiores lições que qualquer pessoa poderá aprender, não apenas sobre o que significa seguir a Jesus, mas as bênçãos que advêm quando o faz. Quanto mais baixo a humildade te levar, maior você se tornará. Se você deseja tocar as pessoas da mesma maneira que Jesus o fez e fazer a diferença na vida delas, você precisa fazer o que Jesus fez. Os versículos 2 e 3 de João 13, na versão NVI, eles nos informam. Preste atenção. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. O texto diz que Deus colocou tudo debaixo do seu poder. Assim sendo, ele poderia ter cancelado a prisão, cancelado o julgamento e até a crucificação, e mesmo indo à cruz poderia ter descido dela se desejasse, pois estava no comando e tinha tudo debaixo do seu poder. No entanto, ele não faria isso, pois era submisso à vontade do Pai. Naquela noite, ele fez outra coisa, e os versos 4 e 5 nos mostram. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Naquela época, irmãos, as pessoas andavam de sandálias nas ruas empoeiradas e lavar os pés era uma prática comum em banhos públicos e ao entrar em casa. No entanto, esse trabalho normalmente era feito por um escravo, e como eles estavam num cenáculo que alugaram, não havia ali nenhum escravo. Para deixar claro que ele estava assumindo o papel de escravo, Jesus tirou a roupa exterior e enrolou uma toalha em volta da cintura, tal qual o escravo fazia.
Com isto, o Senhor estava passando uma mensagem inconfundível aos discípulos. Qual? Embora vocês saibam que tenho todo o poder, estou renunciando a ele e me tornando escravo de vocês. Aquele era o mais alto, ou melhor, aquele que era o mais alto do que os céus, se abaixou na sua humildade. O soberano do universo tornou-se servo dos seus discípulos. Aquele que tem vida em si mesmo, o único que pode conceder vida além da vida, nos dá um exemplo de humildade. Quem já experimentou vida em si mesmo faz exatamente como seu Senhor fez. Observe, quando ninguém pega a toalha, um seguidor de Jesus o faz. Um seguidor de Jesus fará coisas que outras pessoas não farão. Essa é a diferença. Ele também servirá quando ninguém quer fazê-lo. Seja você pai ou mãe, diretor ou gerente, capitão, chefe, magistrado, proprietário de um negócio, não importa. Seja qual for o poder, a autoridade ou a influência que você possui, saiba de uma coisa. Deus não deu a você essa posição para que você a use em benefício próprio. Antes Ele te deu para que você a use em benefício dos outros. Um seguidor de Jesus pega a toalha e pensa nos outros. Ponha isso no seu coração e vamos para o ponto de número 6. O exemplo do servir aos outros. Para isso eu vou tomar Lucas 22, 24 a 27. Preste atenção. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois qual é maior, aquele que está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Lucas nos dá uma fotografia do que estava se passando entre os discípulos naquela noite. Aqueles seguidores de Jesus entraram numa discussão para saber qual deles se destacava mais. E nesse caso, para ocupar uma elevada posição. Eles não estavam interessados em servir, mas em governar ou exercer domínio. Também não estavam preocupados, ou melhor, não estavam preocupados procurando servir. Ao contrário, estavam procurando por servos. A bacia d'água estava num canto e a toalha pendurada na prateleira, mas os discípulos não estavam procurando por essas coisas. Eles estavam mesmo discutindo sobre quem deveria ser o número 1 no reino. Então Jesus faz por eles o que eles não estão dispostos a fazer. Quase 2 milênios se passaram e quase nada mudou. Ainda não refletimos sobre as mesmas perguntas que Jesus fez àquele grupo que ele mesmo chamou. Nós perguntamos: quanto você ganha? Jesus pergunta: quanto você dá? Nós perguntamos: quantos degraus você já subiu na vida? Jesus pergunta: quantos você já desceu? Quão abaixo você foi? Nós queremos contar quantas pessoas estão nos reportando. Jesus, porém, deseja contar a quantas pessoas nós estamos servindo. Alguma vez você já pensou sobre isso? O servir requer uma atitude de humildade da nossa parte. Para tal, devemos nos abaixar para que os outros sejam elevados, mesmo aqueles com quem não temos muita empatia. Permita-me citar outra vez o versículo 2 de João 13. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Aqui aprendemos algo tremendo. Na refeição daquela noite, o diabo já havia trabalhado no coração de Judas. Ali estava um discípulo cujos pés estavam sujos com a deslealdade e traição, mas Jesus lavou seus pés da mesma maneira. Como discípulos de Jesus, devemos compreender que seguir a Cristo significa andar na trilha que Jesus andou. Como sabemos que estamos caminhando por essa estrada e seguindo o Senhor? A resposta é fulminante quando estamos dispostos a tratar os outros melhor do que eles nos tratam.
Devemos de bom grado fazer pelos outros o que os outros não estão dispostos a fazer por nós. Essa atitude é parte do que encontramos no caminho quando recebemos vida além da vida. Assim sendo, irmãos, eu parto para o último ponto da mensagem, que é percepção aguçada. É o ponto de número 7. Vamos lá. João 13, 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O tempo do ministério de Jesus foi breve. Por um pouco mais de 3 anos, desde a chamada de seus discípulos, João afirma que Jesus os amou. Ele amou aqueles homens como nunca haviam sido amados. Eles deixaram tudo e entraram na escola do Mestre, mas o Senhor estava guardando algumas de suas lições mais fortes para o final. No momento em que Jesus lhes ensina sobre o amor e a humildade, eles tomaram conhecimento de que a prática do amor exige pegar a toalha e usá-la para servir aos outros. No versículo 15 do mesmo capítulo, Jesus lhes diz: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Jesus não estava dizendo que deveríamos estabelecer uma prática ritual na igreja de lavar os pés. Não. Ele estava dizendo: olhe para mim e reflita. Aprenda como você pode servir a outros sem a preocupação de como os outros podem servir a você. Mude o seu modo de pensar, mude suas percepções e você será capaz de fazer a mesma coisa. Todos nós conhecemos muitas histórias de pessoas que eram famosas e valorizavam muito mais os outros que a posição que ocupavam. Quem conhece essas histórias afirma que essas pessoas eram homens e mulheres que nos mostraram o caminho da grandeza. Não obstante, nós conhecemos a história de Jesus, o incomparável. Ele sim, o maior e melhor homem que já viveu entre nós, não tomou apenas a toalha naquela fatídica noite, mas um pouco depois tomou a cruz. Veja, tomou a cruz e lavou a sujeira dos nossos pecados no seu próprio sangue. Quando você segue a Jesus, você deseja seguir a paixão que o Senhor tinha por vidas. Você serve aos outros expressando sua paixão por eles? Vejamos algo que pode nos ajudar no entendimento. Vamos para os versículos 6 e 8. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Note a resposta de Pedro. Embora tenha sido enfático, ele poderia ter dito: Senhor, nunca me lavarás os pés, mas eu ficaria muito feliz em lavar os teus. Não, ele não disse isso. Se formos honestos, a resposta de Pedro revela muito sobre nós, ou seja, não servimos porque não compartilhamos a mesma paixão de Jesus. Talvez eu poderia pedir a você que você refletisse sobre isso, você que é um cristão, que parasse por um instante e refletisse sobre o que você tem ouvido aqui. Mas eu vou partir para uma conclusão. Jesus estava fazendo por Pedro o que Pedro deveria estar fazendo por Jesus. Ele não estava disposto a lavar os pés de Jesus porque ainda o seu amor pelo Senhor ou pelos seus amigos, discípulos como ele, não havia alcançado o que precisava. Amar as pessoas é servir as pessoas. Quando você as serve, você mostra a elas que você as ama. Abaixe-se, suje-se na poeira da estrada da vida, pegue uma toalha e dê sua vida a serviço dos outros. Se você tem a vida de Deus dada por Jesus em você, você tem vida além da vida. E quem tem vida além da vida, manifesta a vida do próprio Deus vivendo nele. Isso diz alguma coisa? Bem, eu quero expressar esse significado. É Jesus em ação através de você. Manifestar a vida do próprio Deus é Jesus em ação vivendo em cada um de nós.
Avalie como está a sua vida, meu irmão e minha irmã. E eu termino dizendo ou expressando o meu desejo que o Espírito de Deus ministre essa realidade no coração de todos. A Igreja do Senhor deve ser aquela que, na verdade, representa o Senhor aqui na terra. Mas quantos cristãos que ainda não alcançaram esse entendimento? Quantas são as pessoas que dizem que amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos, mas não fazem nada pelos outros? E quanto às coisas, muitas delas parecem amar mais as coisas do que a Deus. Eu quero deixar esta palavra com você para que você examine o seu coração, a sua vida. Mas você que ainda não entregou o seu coração a Jesus, eu quero dizer para você, há mais vida além da vida. E essa vida só é encontrada em Jesus. Portanto, abra o seu coração, convide o Senhor para fazer morada nele. Se entregue a Ele. Não se preocupe com a sua vida bios, mas se preocupe com a sua vida zoe. A vida interna, a vida espiritual. Mas quem não tem Jesus está morto dentro de si mesmo. Morte na palavra de Deus, o conceito de morte na Bíblia é separação. Então o homem está separado de Deus porque está morto nos seus delitos e pecados, conforme Paulo em Efésios nos afirma. Mas hoje é um dia em que você pode mudar toda essa situação se entregando totalmente ao Senhor. E aí sim você vai provar que há mais vida além da vida. Uma explosão de vida e abundância. Eu quero terminar a palavra de hoje orando por você. Feche os teus olhos, onde quer que você esteja. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra desta tarde. Senhor, que o teu Espírito, ó Deus, compense todas as minhas debilidades de comunicação e ó Deus, ministre, Senhor, ao coração de cada pessoa que me vê e que me ouviu. Que todos, ó Deus, possam sair edificados. E, ó Deus maravilhoso, se existiu alguma espécie de confronto, é para o bem de quem está sendo confrontado. E então eu te peço que o teu Espírito envolva, ministre esse coração. E aquele que ainda não recebeu a Jesus em sua vida, que possa fazê-lo agora. Ó Deus, ao dizer, Senhor Jesus, vem morar no meu coração. Eu te recebo como meu Senhor único, suficiente Salvador. Se alguém, ó Deus maravilhoso, que me vê e que me ouve, ó Deus, faz esta oração comigo, que o Senhor o abrace, que o Senhor o envolva, Senhor, na tua graça, no teu amor. Seja isto, Senhor, uma realidade bem presente no culto desta tarde, na vida de amigos e irmãos que me veem, em nome de Jesus. Bem, irmãos, mais um domingo está indo, e eu quero novamente agradecer a todos por estarem conosco. Desejo que você tenha uma semana muito abençoada, que o Espírito ministre ao teu coração, desembarace caminhos e abençoe a sua vida e a sua família, a sua casa. E até a próxima transmissão online. Esteja conosco, participe conosco e nós estamos aqui orando por vocês. Até lá, se Deus assim o permitir. És digno de todo louvor, Espírito Santo. Recebe, ó Deus, o louvor, Pai, de cada filho teu, Senhor, em sua casa, no seu lar. Que o Senhor venha tocar de uma forma especial. Que o Senhor venha ministrar, Senhor, o coração de cada família. Oh, nós te amamos. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro
místico ao que se sentar sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, és fôlego de vida, misteriosa água viva. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome. Jesus, teu nome é força, és fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir.